A infância e a adolescência são fases cruciais no desenvolvimento do indivíduo. Esses primeiros anos de vida determinam a qualidade da saúde, dos valores, da autoestima e da forma como nos relacionamos com o mundo quando nos tornamos adultos. Por isso, é fundamental respeitar e proteger as crianças e os adolescentes. A Childhood Brasil foi fundada pela Rainha Silvia da Suécia com o objetivo de proteger crianças e adolescentes e garantir que crianças sejam crianças e tenham uma infância segura. Na Childhood Brasil, nós influenciamos políticas públicas, trabalhamos junto ao setor privado e estimulamos a sociedade civil a olhar para a questão da violência sexual com a coragem necessária. Então, a Childhood identificou setores que eram mais vulneráveis à exploração sexual. A partir de uma pesquisa que nós financiamos no ano 2000, nós percebemos que dentro do setor de transporte, mais especificamente nas rodovias, as crianças e mulheres eram vítimas de tráfico interno e que o caminhoneiro ele tinha um papel facilitador dessa mobilização interna. Quando nós nos deparamos com essa realidade, nós pensamos como trabalhar com esse profissional para que ele se torne um agente de proteção. Como tornar o caminhoneiro, que naquela ocasião fazia parte do problema, parte da solução. A partir dessa pesquisa, nós desenhamos um programa de prevenção. A prevenção é a essência do programa Na Mão Certa. Educar o profissional caminhoneiro para torná-lo um agente de proteção de crianças e adolescentes. O problema que se apresentava era bastante complexo, então a solução também haveria de ser. Foi pelo menos um ano com grupos de trabalho, de especialistas e parceiros dos 3 setores para conseguirmos criar as bases do programa Na Mão Certa. O nosso objetivo era mobilizar governos, empresas, organizações da sociedade civil para juntas enfrentarem de uma forma constante a exploração sexual de crianças e adolescentes nas rodovias do nosso país. Para que o programa Na Mão Certa saísse do papel, nós precisávamos de aliados, em especial aqueles que nos colocavam em contato direto com os caminhoneiros, que para nós, a partir da nossa pesquisa, eram o coração da nossa solução. Surge então a estratégia de mobilização para o setor empresarial. As empresas têm uma oportunidade única nas mãos. As empresas atuam em uma extensão geográfica extensa. Empresas como a Intersemente têm uma atuação em todo o território nacional. Então nós podemos, através dos nossos funcionários voluntários, atuar na cadeia em todo o país. Podemos influenciar também positivamente todos os nossos stakeholders, empresas fornecedoras, empresas clientes, para que eles atuem da mesma forma. A gente tem visto que esse movimento coordenado e trabalhado dentro do programa Na Mão Certa tem dado resultados consistentes. A gente sente muito orgulho de ver os resultados depois desses 10 anos em que nós estamos presentes. O programa Na Mão Certa é conhecido por todos os nossos funcionários e os nossos fornecedores cada vez mais engajados e clientes também. Em 2006, a Childhood Brasil, numa parceria estratégica com o Instituto Ethos e com o apoio técnico da Organização Internacional do Trabalho, criou o Pacto Empresarial contra a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes nas rodovias brasileiras. Naquele momento, eram apenas 65 empresas pioneiras. Havia uma preocupação em influenciar indicadores externos de responsabilidade social corporativa. Um dos mais importantes foi o ISE, o Índice de Sustentabilidade Empresarial da Bovespa. Ele apresenta questões sobre práticas de enfrentamento da exploração sexual de crianças e adolescentes para as empresas e foi um ponto importante para atrair novos parceiros para a causa. Nesses 10 anos, o número de empresas aderindo ao pacto não parou de crescer. Para a CIA participar desse programa tem sido uma honra. Na verdade, a gente se juntou a esse programa há 10 anos atrás e desde então isso tem mudado em diversas dimensões a forma como a gente faz negócios. Esse compromisso é tão importante para a gente que a gente incluiu em todos os nossos contratos com os nossos transportadores uma cláusula que exige a assinatura do pacto, mas não só a assinatura. A gente quer que realmente cada um deles possa promover todas as atividades do programa Na Mão Certa dentro de cada uma dessas empresas.
quando eu conheci o programa Mão Certa, ele veio praticamente uma renovação para nós, estradeiros. Aprendi, estou sempre aprendendo como agente protetor. Onde eu vejo algum caso, mesmo sendo colegas de profissão, eu ligo e denuncio ou procuro a Polícia Rodoviária Federal mais próxima de um trecho onde eu estou passando. O programa Na Mão Certa foi uma ótima oportunidade para incluirmos o enfrentamento da exploração sexual de crianças e adolescentes como um valor para o nosso negócio. É nosso dever como empresa debater o tema e enfrentá-lo continuamente. Fazer parte desses 10 anos de história do programa Na Mão Certa é um motivo de orgulho muito grande e poder lembrar que tudo iniciou aqui nesse pátio, onde nós buscávamos sensibilizar os motoristas e a comunidade, é emocionante e gratificante. A primeira semana fizemos aqui exatamente nesse local e logo em seguida Santana do Paraíso e se estendeu a todas as unidades da empresa. Durante esse período buscamos o apoio do poder público, aonde já se tornou política pública em 7 cidades por esse Brasil afora. Há 10 anos atrás, quando nós iniciamos o programa Não Certa aqui na C&A, o principal alvo nosso foi envolver as transportadoras, engajar a alta liderança, valorizar o motorista, porque isso era muito importante, para que ele pudesse se sentir parte da causa. Isso trouxe, sem dúvida alguma, total envolvimento de todos. E esse foi o caminho natural que nós trilhamos. Que toda transportadora que hoje trabalha para a C&A, ela tem que ser signatária do Pacto Na Mão Certa. Isso foi uma grande conquista, uma grande vitória. O setor do transporte rodoviário de carga no Brasil é realizado hoje por 2 milhões de caminhoneiros. Houve grandes mudanças neste setor ao longo dos últimos 10 anos, em especial na forma de contratação destes profissionais. Ao longo desses 10 anos de parceria entre a Gerdau e a Childhood, através do programa Na Mão Certa, parte muito importante na estratégia do programa foi o engajamento das transportadoras. A gente conseguiu, através de campanhas e educação continuada, engajar mais de 150 mil caminhoneiros. Para alcançar os autônomos, a estratégia do programa foi contar com parceiros de comunicação que já têm a confiança destes profissionais, como as revistas Caminhoneiro e Carreteiro, além da participação voluntária do jornalista e radialista Pedro Trucão. Na tocada, como sempre, um abraço estradeiro aqui do Trucão para você que dá carona para nós na boleia ou fora dela também. Não importa o lugar do Brasil que você esteja. Se você viu uma criança ou adolescente na rodovia em situação de risco quando se trata de exploração sexual, não esqueça, denuncie. Como sempre, o convite está feito. Seja um parceiro, seja um combatente, seja aí um parceiro da estrada que combate a exploração sexual de crianças e adolescentes nas rodovias. Denuncie, diz que 100. Se você tiver na dúvida, toca para nós. Se você estiver na rodovia federal, toca para 191. Você já sabe, hein? Seja um parceiro de estrada. Eu acredito muito no programa Na Mão Certa. Acredito muito, porque há uma valorização muito forte do motorista de caminhão, do caminhoneiro. Há uma preocupação, ele em primeiro lugar. Chamar o motorista de caminhão para ele ser um agente de combate da exploração sexual de crianças e adolescentes na estrada. E esse trabalho é feito. As ações que acontecem em praticamente todo o Brasil, independentemente da rodovia, independentemente da região, é um trabalho contínuo. E em cima disso também existe uma educação continuada, que é feito pelo programa, em cima dos motoristas, também nas transportadoras, para que essas transformem os seus motoristas em multiplicadores, e isso vai se espalhando. Há uma preocupação muito grande por parte deles. Eles buscaram ser mesmo um agente de combate. E quando o caminhoneiro coloca isso dentro dele, que ele tem que ser um agente, muda tudo. Aí é ele, é a família dele e a empresa que ele trabalha. Então, isso é fundamental. Obrigado pela beira, bora lá! Agora eu sei que o meu papel é importante para esse processo. Respeitando os outros, respeitando o adolescente, respeitando a criança, eu vou estar sempre com a minha consciência limpa e tranquila para poder chegar em casa e ter um diálogo com a minha família, com a minha esposa, com meus filhos. Outra parceria que trouxe grandes avanços foi a cooperação técnica com a Polícia Rodoviária Federal. A PRF, em 2003, iniciou o projeto Mapear, que é a identificação dos pontos vulneráveis à exploração sexual de crianças e adolescentes. Em 2009, nós firmamos parcerias com a Childhood e isso proporcionou grandes avanços nesse projeto. O principal avanço dessa parceria da PRF com a Childhood foi o desenvolvimento de um aplicativo que agilizou
o levantamento dos pontos de exploração sexual de crianças e adolescentes nas rodovias federais, os seguintes aspectos. Primeiro, agilizou a resposta. O levantamento agora com menos erro e uma resposta mais rápida em relação à data da pesquisa. Então, isso, sem dúvida nenhuma, foi uma grande parceria e com o uso dessa ferramenta otimizou os nossos recursos e deu mais confiabilidade aos resultados. O projeto Mapear é uma importante ferramenta de busca de vulnerabilidades que podem levar ou não à exploração sexual de crianças e adolescentes em pontos nas rodovias federais. A Polícia Rodoviária Federal, na verdade, atua repressivamente nos pontos de alto risco e críticos, sendo que atua preventivamente nos pontos de médio risco e baixo risco para evitar que esses pontos de alto risco e médio risco possam elevar sua criticidade futuramente. As empresas participantes do programa Na Mão Certa têm um acesso confidencial à lista de pontos vulneráveis à exploração sexual de crianças e adolescentes. Isso é importante porque as empresas conseguem planejar as rotas, manter uma educação continuada dos caminhoneiros, objetivando uma sensibilização desses trabalhadores e incentivando as denúncias. Sem dúvida nenhuma, o programa Na Mão Certa é um importante aliado no enfrentamento à exploração sexual de crianças e adolescentes. Se eu vejo a criança na estrada sozinha ou subindo em caminhão, eu denuncio mesmo. Lugar de criança é em casa com a família, jamais sozinha na estrada. O grande objetivo do programa Na Mão Certa é alcançar o caminhoneiro e sensibilizá-lo para se tornar um agente de proteção dos direitos de crianças e adolescentes. Isso começa com a promoção de melhores condições de trabalho desse profissional. Para conversar sobre o problema, é preciso usar diferentes abordagens, trazendo assuntos do cotidiano dos caminhoneiros para as rodas de conversa. Quando falamos sobre exploração de crianças nas estradas, nós temos que entender que nesta corrente aí existem dois elos frágeis. De um lado é o motorista, que ele está fora de casa 2, 3, 4, uma semana e ele fica vulnerável, e do outro lado tem a criança, que é menor, que não tem a sabedoria ou discernimento para se defender e está sendo explorada, em alguns casos extremos até pelos familiares. Então esses são os dois elos frágeis da corrente que nós direcionamos os esforços para protegê-los. O programa faz com que a gente possa ter a oportunidade de conscientizar todos aqueles motoristas que viajam para que preservem essas crianças. Preservar as crianças é preservar o futuro. Com o propósito de falar mais de perto com os caminhoneiros, o programa Na Mão Certa capacita colaboradores das empresas participantes para atuarem como pontos focais e multiplicadores. Hoje, como ponto focal, meu principal papel é garantir que os multiplicadores multipliquem realmente esse programa ao motorista, para o motorista ser um agente de proteção contra a exploração sexual de crianças e adolescentes nas estradas. Meu trabalho como ponto focal é cuidar da gestão do programa. Eu elaboro e monitoro todo o plano de ação, faço a articulação interna entre as áreas que estão relacionadas às ações do programa, além de ser o responsável entre o diálogo entre a CIA e a Childhood Brasil. Acho que nesses 10 anos de programa a gente conseguiu interagir, trazer várias pessoas e áreas para fazer parte desse programa, articulando isso de forma com que todo mundo tivesse o mesmo objetivo, que era realmente fazer o combate à exploração sexual de crianças e adolescentes, né? A minha responsabilidade como multiplicador aqui na Gerdau é sensibilizar e informar os motoristas sobre o problema da exploração sexual de crianças e adolescentes nas rodovias brasileiras. Tão importante falar para o caminhoneiro sobre esse problema é escutar com muita atenção o que ele relata quando retorna das estradas. O que ajuda é a conversa depois também, a roda de conversa com eles, que a gente vê que o nosso trabalho está tendo futuro, está tendo evolução, está mudando, né? Agora eu sei que meu papel é importante para não deixar ninguém se aproveitar das crianças e dos adolescentes. Uma das mais recentes conquistas foi a parceria institucional entre Childhood Brasil e o SEST Senat, que abre portas para fortalecer a atuação com caminhoneiros e alcançar outros trabalhadores do setor de transportes. A parceria do SEST Senat, Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte com a Childhood
representa um grande avanço ao enfrentamento à exploração de crianças e adolescentes. Unimos a expertise e o conhecimento da Childhood com a capilaridade do SESC Senat. Os nossos objetivos é dar essa capilaridade nas 143 unidades do SESC Senat, para que a gente consiga promover, nesse primeiro momento, uma conscientização dos caminhoneiros que estão nas rodovias, mas isso, no segundo momento, também vai se estender aos trabalhadores portuários, aos hidroviários, aos motoristas de táxi e de ônibus também, que são, obviamente, o nosso público atendido nas nossas unidades operacionais. Juntos, rodamos uma viagem cheia de conquistas para reconhecer, compartilhar e agradecer. O indicador do impacto e das mudanças foi a realização a cada 5 anos da pesquisa, o perfil do caminhoneiro no Brasil. Em 2015, esse termômetro mostrou uma grande mudança. Em 10 anos, 25% dos caminhoneiros deixaram de se envolver em programas sexuais com crianças e adolescentes e passaram a demonstrar uma conscientização muito maior como agentes de proteção. O insucesso também fez parte de trechos da nossa estrada e nos trouxe aprendizados que nos levaram a compreender como premissa de que a gestão pela cooperação e pela participação era a melhor forma de construir soluções com os nossos parceiros. Com perseverança, dia a dia, temos acompanhado como as empresas têm colocado maior relevância nos direitos de crianças e adolescentes como pauta na gestão dos negócios. Mas grandes desafios continuam existindo. De acordo com o Disque 100, a cada hora uma criança é explorada sexualmente e apenas 7% dos casos de exploração sexual contra crianças e adolescentes são denunciados no Brasil. Mas não podemos deixar de refletir sobre as vulnerabilidades e as violações dos direitos humanos dos caminhoneiros e acharmos uma maneira de lidar com isso. Eles continuam encarando péssimas condições das estradas, muitas sem segurança e com pontos precários de parada e descanso. E nós já sabemos, porque as pesquisas comprovam, que quanto pior as condições de trabalho e das paradas, maior o risco de envolvimento dos caminhoneiros com a exploração sexual de crianças e adolescentes. Embora já tenhamos aprovado a lei que prevê pontos de paradas de forma mais organizada, porque são nesses piores pontos onde nós vamos ter o maior número de denúncias de violências cometidas contra as crianças e adolescentes. Essa, então, é uma dificuldade que provavelmente entra na nossa agenda em 2018 para que possamos trabalhar nessa rede solidária, nessa rede sociedade civil organizada, setor privado e governo, para que essas crianças, essas famílias que passam por essa condição sejam atendidas e que nós não enxerguemos essa situação contra crianças e adolescentes de forma natural, que se naturalize essa situação de violência que compromete o presente dessa criança hoje e compromete inclusive o seu futuro amanhã. E atuar de maneira contínua na educação para a transformação deles em agentes de proteção. Só assim conseguiremos prevenir as violações e garantir que crianças e adolescentes ainda em situação de risco sejam resgatadas. O compromisso com a proteção de crianças e adolescentes contra a exploração sexual é um valor inegociável na gestão do negócio. Com as empresas cada vez mais engajadas na promoção dos direitos da criança e do adolescente, também é possível avançar no pacto de maneira mais efetiva, alcançando a alta gestão, os colaboradores, a cadeia de fornecedores e a comunidade. A gente entende que o sucesso desse programa nos dá confiança para a gente dar o próximo passo agora, que de fato é a gente conseguir incluir todos os nossos fornecedores nessa jornada, para realmente a gente conseguir impactar toda a nossa cadeia de valor. Entendemos também que essa é uma ótima oportunidade de engajar não só os nossos fornecedores, mas também os nossos próprios associados. Esses associados, então, terão a capacidade de engajar os mais de 1 milhão de clientes que entram nas nossas lojas todos os dias nessa causa. Felizmente, a forma de encarar esse problema tem se transformado, não só no Brasil, como no mundo. Entre as 169 metas e os 17 objetivos da Agenda 2030 do Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas, a ONU, temos a meta 16.2, que pretende acabar com o abuso, a exploração, o tráfico e todas as formas de violência e tortura contra crianças. Nosso papel continua sendo de assessorar empresas na busca por soluções e ferramentas para o enfrentamento desse problema. Um programa como esse
traz um benefício de clima que motiva os nossos funcionários a trabalharem, a cada vez mais estarem engajados, uma vez que eles pertencem a uma empresa que genuinamente se preocupa com programas de impacto social, cumprindo o seu papel nas comunidades em que está presente. As comunidades passam a nos reconhecer também, a empresa passa a ter uma melhor reputação, isso traz um orgulho para todos. E dentro da companhia, cada vez mais colocar dentro dos códigos de conduta, dentro das melhores práticas, todos os interesses das crianças e adolescentes, deixando claros quais são os seus direitos, para que todos conheçam e atuem em prol desses direitos. Depois dos resultados alcançados com os caminhoneiros, nos desafiamos nos próximos anos a inovar com novos modais de transporte, como aquaviários, taxistas, motoristas de ônibus e trabalhadores portuários. Nós conseguimos fazer no país um grande trabalho de prevenção à violência contra crianças e adolescentes nesse tema da exploração sexual. Você sabe o que mais me anima? Saber que não estamos sozinhos nessa estrada. Juntos vamos acabar com a exploração sexual de crianças e adolescentes.